Como vencer sem lutar? A lição de um pastor e suas ovelhas. O sol queima, a caatinga tá seca, o chão racha sob os pés descalços de João, um homem de 40 anos que carrega o peso de 1000 batalhas no rosto. Ele acorda todo dia para lutar. Luta contra a seca, luta contra a dívida, luta contra os vizinhos invejosos, luta contra o banco, luta contra o destino. Mas João está cansado. Ele olha para as mãos calejadas e percebe: cada vitória que conquistou custou pedaços da sua alma. Cada batalha vencida deixou cicatrizes que não saram. E o pior, as batalhas nunca acabam. Quando resolve um problema, 3 novos aparecem. É como se a vida fosse um campo de guerra infinito. E ele, um soldado que nunca pode baixar a guarda. João acredita numa mentira perigosa. Ele acredita que a vitória exige luta, que homem de verdade não foge do confronto, que vencer é sinônimo de enfrentar, de bater de frente, de provar sua força. Por isso, quando a dívida aparece, ele se lança contra ela com fúria. Trabalha 18 horas por dia. Vende o que tem, briga com credores. Quando a seca vem, ele tenta forçar a terra, planta onde não deveria. Gasta água que não tem, insiste no impossível. Quando alguém o desafia, ele revida, grita mais alto, mostra quem manda. Nunca recua, e a cada luta, ele perde um pouco mais de si mesmo. A saúde vai embora, o sono desaparece, a paz vira memória distante. João está vencendo batalhas, mas perdendo a guerra. Numa tarde sufocante, João caminha pela estrada de terra quando vê algo estranho. Um velho pastor está sentado debaixo de um juazeiro, observando seu pequeno rebanho de ovelhas. Elas pastam tranquilas, protegidas por uma cerca bem cuidada. João conhece o pastor. Seu nome é Antônio. Todos no sertão sabem que ele nunca perdeu uma ovelha sequer para os lobos que rondam a região. Isso é impossível, pensa João. Todo mundo perde ovelhas. É inevitável. Curioso, ele se aproxima. Seu Antônio, me tire uma dúvida. Como o senhor consegue proteger essas ovelhas? Os lobos andam atacando todos os rebanhos por aqui, mas o seu nunca perde nenhuma. O velho pastor sorri. Seus olhos brilham com uma sabedoria antiga. João, você acha que eu protejo minhas ovelhas lutando contra os lobos? Claro! Como seria de outro jeito? Nunca lutei contra um lobo na minha vida. João franze a testa, confuso. Como assim? Eles não atacam, mas não atacam aqui. O pastor se levanta e caminha até a cerca que protege o rebanho. Ele passa a mão na madeira, verificando cada tábua, cada amarração. Você vê essa cerca, João? Eu conserto ela todos os dias. Antes do sol nascer, eu já passei por cada centímetro dela. Procuro rachaduras, buracos, pontos fracos. E daí? Daí que o lobo só ataca onde a cerca está fraca. João observa a cerca. Ela é simples, mas impecável. Nenhum buraco, nenhuma falha. O lobo não é burro, João. Ele não vai gastar energia atacando uma defesa forte. Ele procura o descuidado, o distraído, o preguiçoso. Mas, e se ele insistir? Por que insistiria? Tem 1000 rebanhos descuidados por aí. Por que perderia tempo com o meu? João sente algo se mexer dentro do peito. Uma verdade incômoda começando a rachar sua crença. Então, o Senhor vence sem lutar. Exatamente. A luta só existe porque a prevenção falhou. O pastor se vira e olha João nos olhos. Você anda exausto, não é? Lutando contra tudo e contra todos. João abaixa a cabeça. Não sei mais. O que fazer? Parece que a vida inteira é uma batalha sem fim. Porque você espera o lobo chegar para agir. Você espera a dívida apertar. Espera a seca matar a plantação. Espera o problema explodir na sua cara. E aí você luta. Mas não é assim que deve ser? Não, você está gastando toda a sua energia na guerra, quando deveria gastá-la na preparação. João sente um peso no peito. Como assim? Suas ovelhas, João, sua saúde, seu dinheiro, seu tempo, sua paz. Você cuida delas antes do lobo chegar? Ou só corre atrás quando ele já está mordendo? Silêncio! João sabe a resposta. Ele nunca cuidou, sempre reagiu, sempre esperou o desastre para agir. Veja bem, João. A cerca é a disciplina, é o cuidado diário, é o planejamento, é a prevenção. Quando sua cerca está forte, o lobo nem tenta. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu estou ocupado demais lutando. E é por isso que você nunca para de lutar. A verdade cai como um raio. João percebe.
Ele está preso num ciclo. Luta porque não preveniu. Não previne porque está ocupado lutando. O pastor coloca a mão no ombro de João. Filho, você já pensou que talvez a vitória não esteja na luta? Como pode não estar? Se eu não lutar, eu perco tudo. Você já está perdendo tudo. Sua saúde, sua paz, sua família. Você está vencendo batalhas, mas perdendo sua vida. João sente os olhos arderem. Então o que eu faço? Você para de perseguir o lobo e começa a consertar sua cerca. João olha para o rebanho do pastor. As ovelhas pastam tranquilas, alheias ao perigo. Elas não sabem que há lobos lá fora. Não precisam saber, porque a cerca cuida disso. E João entende. Ele passou a vida inteira sendo ovelha e lobo ao mesmo tempo, lutando contra inimigos externos enquanto se destruía por dentro. Talvez, só talvez, exista outro caminho. João volta para casa com a cabeça fervilhando. As palavras do pastor ecoam na mente. A cerca é a disciplina. O lobo só ataca onde a defesa está fraca. Ele olha ao redor. Sua casa está caindo aos pedaços. A horta, abandonada. As contas, empilhadas num canto o corpo, doendo de tanto esforço desperdiçado, tudo está rachado. Tudo é uma cerca furada. E João finalmente entende. Ele não tem um problema de inimigos. Ele tem um problema de descuido. A dívida não apareceu do nada. Foi fruto de gastos sem planejamento. A seca não o pegou de surpresa. Ele sabia que ela vinha, mas não se preparou. As brigas com vizinhos, fruto de orgulho ferido e falta de sabedoria, ele criou seus próprios lobos por não cuidar do aprisco. Naquela noite, João toma uma decisão. Ele não vai mais viver como guerreiro cansado. Ele vai viver como pastor sábio. No dia seguinte, antes do sol nascer, ele começa, primeiro, a saúde. João percebe que seu corpo é a primeira ovelha do rebanho. Se ele cair, tudo cai junto. Então ele para de pular refeições. Para de dormir 3 horas por noite. Começa a caminhar pela manhã, respirar o ar da caatinga, sentir o sol sem pressa. É estranho, parece perda de tempo, mas ele lembra, o lobo ataca onde a cerca está fraca. Se ele não cuidar do corpo, a doença vai atacar. E quando ela vier, não vai ter luta que resolva. Melhor prevenir do que remediar. João olha para as dívidas. Antes, ele lutava contra elas com desespero, trabalhando como louco, se afogando em juros. Agora, ele muda a estratégia. Ele senta, pega papel e caneta e faz um plano. Corta gastos desnecessários, negocia prazos, estabelece prioridades. Não é uma luta, é uma construção. Cada real economizado é uma tábua nova na cerca. Cada dívida quitada é um buraco consertado. Os lobos, os credores, a miséria ainda estão lá fora. Mas agora, ele não deixa brecha para eles entrarem. João percebe que sempre viveu como se o tempo fosse infinito. Dizia sim para todo mundo. Gastava horas com fofoca. Brigava por coisas que não importavam. E no fim do dia, estava exausto sem ter feito nada que valesse a pena. Ele decide, não vai mais desperdiçar tempo com lobos imaginários. Aquele vizinho invejoso que vive provocando, João não responde mais. Não é covardia, é estratégia. Por que gastar energia lutando contra quem não importa? Por que deixar o lobo entrar só porque ele latiu? Silêncio é força. Ignorar é sabedoria. Meses se passam. João não está mais lutando, mas está vencendo. Sua saúde melhorou. As dívidas diminuíram. A paz voltou. Ele não precisou derrotar ninguém. Só precisou cuidar de si mesmo. E o mais incrível, os lobos pararam de atacar. Aquele vizinho invejoso desistiu de provocar quando viu que João não reagia mais. A dívida parou de crescer porque João cultou a torneira dos gastos. A ansiedade sumiu quando ele parou de viver como se tudo fosse urgente. Os lobos não desapareceram, eles só foram procurar presas mais fáceis. João volta ao juazeiro onde encontrou o pastor pela primeira vez. Seu Antônio está lá, como sempre, cuidando do rebanho. Seu Antônio, eu entendi. O velho sorri. Entendeu o quê, filho? Que a vitória não está na luta, está no cuidado. Exatamente, eu passei a vida toda achando que homem forte é o que bate de frente. Mas homem forte é o que não precisa bater. O pastor assente com a cabeça. O mundo te ensina que vencer é lutar, mas a verdade é o contrário. Quem precisa lutar já perdeu a prevenção. João olha para o horizonte. O sol começa a se pôr sobre a caatinga.
E sabe o que eu descobri? Quando você cuida bem do aprisco, a vida fica leve. Não tem drama, não tem guerra, só paz. Essa é a vitória de verdade, João. Não é derrotar o inimigo, é não ter inimigo. O pastor se levanta e aponta para o rebanho. Olhe para essas ovelhas. Elas não sabem lutar, não têm garras, não têm presas. E mesmo assim, elas sobrevivem, porque tem um pastor que cuida delas antes do perigo chegar. João sente um arrepio. Então, Deus é o pastor. E nós, as ovelhas, pode ser. Mas você também é pastor da sua própria vida, João. Você tem ovelhas para cuidar, sua saúde, seu dinheiro, seu tempo, sua paz. E se você não cuidar delas, o lobo vai... João respira fundo. Sente o vento da caatinga no rosto. Ele entende agora. A vitória não está em ser o mais forte. Está em ser o mais cuidadoso. Não está em derrotar todos os inimigos. Está em não dar brecha para eles atacarem. Não está em lutar sem parar. Está em construir uma vida tão sólida que a luta se torne desnecessária. Se você está cansado de lutar, talvez o problema não seja a luta. Talvez seja a cerca. Você tem cuidado da sua saúde antes de adoecer? Tem cuidado do seu dinheiro antes de faltar? Tem cuidado da sua paz antes de surtar? Ou você só age quando o lobo já está dentro? O sol se põe completamente. A caatinga fica dourada. O rebanho do pastor dorme tranquilo dentro do aprisco. Lá fora, os lobos uivam, mas não chegam perto, porque a cerca está forte. João volta para casa, não como guerreiro exausto, mas como pastor sábio, e pela primeira vez em anos, ele dorme em paz. Porque entendeu, a maior vitória é não precisar lutar. A maior força é cuidar de si antes que o inimigo chegue. A maior sabedoria é construir a cerca enquanto o lobo ainda está longe. E quando você faz isso, você não vence apenas uma batalha. Você vence a guerra inteira, sem disparar um único tiro. O lobo só ataca a ovelha desprotegida. Seja o pastor da sua própria vida. Cuide do aprisco e durma em paz.